Bem-vindos ao canal da União Cristã Espírita Amor e Verdade no YouTube para mais um UCAV Notícias, referentes à primeira semana de novembro, o penúltimo mês de 2020, o ano da pandemia. Como sempre, nessa primeira parte, nos dedicamos à meditação a partir da leitura de uma mensagem, hoje extraída do livro Astronautas do Além. Diversos espíritos ditam mensagem para Francisco Cândido Xavier, com comentários de José Herculano Pires. A mensagem é a de número 4, Mensagem de Paz. Editada foi pelo Espírito Emmanuel. Na aplicação de qualquer receita destinada à composição da felicidade, não te esqueças do aviso de que a felicidade nasce de ti mesmo. Não aguardes do mundo a segurança que tão somente poderá ser construída por ti mesmo, dentro de ti. Nunca menospreze o trabalho que a vida te confiou. A tarefa que desempenha hoje é a base de teu apoio futuro. Aceita-te como és e com aquilo de que disponhas para realizar o melhor que possas. Observa sempre que não existe criatura alguma destituída de valor e da qual não venhas a necessitar algum dia. Quanto possível, conserva a luz da virtude que te norteia a elevação, mas não permitas que a tua virtude viva sem escadas para descer ao encontro daqueles que se debatem sob a ventania da adversidade, a te pedir socorro e compreensão. Ser fiel ao campo da verdade que abraças, sem desconsiderar a parte da verdade em que os outros se encontram. Usa a paciência nas pequenas dificuldades para que te não falte serenidade nas grandes crises que todos somos levados a facear nas trilhas do tempo. Não te apegues aos anseios da juventude, nem te acomodes com o cansaço de muitos que ainda não aprenderam a viver com a criatividade da madureza. Recorda que até hoje ninguém descobriu o ponto de interação onde termina a fadiga e começa a ociosidade. Em qualquer tempo, exercita a fortaleza espiritual para que as tuas energias não se dissolvam de inesperado, quando as calamidades da experiência humana se façam inevitáveis. Resigna-te a transitar no mundo, entre os que se te revelam na condição de opositores naturais aos teus pontos de vista, mas não formes inimigos, nem cultives ressentimentos. Não abuses e nem brinques com os sentimentos alheios. Guarda a tua paz, ainda mesmo nas grandes lutas. Não creias em pessimismo e derrota, solidão e abandono, porque se amas conforme determinam as leis do universo, descobrirás a beleza e a alegria em qualquer circunstância e em qualquer parte da terra. E jamais desesperes, porquanto sejas quem sejas e esteja onde estiveres, ninguém te pode furtar o privilégio da imortalidade e nem te arredar do esquema de Deus. Antes de iniciarmos a nossa segunda parte, uma explicação. Todos os arquivos em vídeo do UCAV Notícias têm cores relacionadas a alguma temática. Talvez tenham percebido, por exemplo, que no mês de outubro a cor predominante foi o amarelo. Alguns companheiros até confundiram alguns arquivos pensando tratasse de coisas iguais, mas não, eram distintas. Nessa primeira semana de novembro, o nosso Notícias tem como cores predominantes o azul, o amarelo e o branco. Por quê? Porque estão relacionados a eventos importantes, como o mês mundial de combate ao câncer de próstata,
o combate à diabetes, uma doença, uma patogenia progressiva, se não tiver controle, e o câncer infanto-juvenil. Então, está aí a justificativa para as cores predominantes nesse mês no UCEAV Notícias. Veja quem está chegando, é o nosso informativo digital do mês de novembro, elaborado pelo nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado. Não esqueça de solicitar. E o CERJ, através do nosso companheiro Rubens Almeida, nos faz um convite a todos os interessados em gestão compartilhada. O Rubens integra a área de ações estratégicas do CERJ. E, nesse mês de novembro, estaremos aqui divulgando semanalmente um dos eventos dessa área aqui no nosso UCEAV Notícias. No próximo sábado, 7/11, às 15 horas, 3 horas da tarde, o tema Gestão Compartilhada vai ser desenvolvido por Mauro Medeiros. E essa apresentação ela é dirigida, sobretudo, a dirigentes e trabalhadores de instituições espíritas. Você pode assistir na plataforma Zoom e acessar o canal, então, do YouTube na TV CERJ. Entra na página do CERJ e lá você tem esse cartaz de acesso. Participemos, então. Sábado, dia 7, às 3 horas da tarde. E a boa notícia? A boa notícia dessa semana, que é apenas um estímulo para que todos nós, durante a semana, possamos difundir informações positivas ao nosso redor, contribuindo para a harmonização da psicosfera onde estivermos. Ela é de Saquarema, da nossa Saquarema, e tem a ver com a natureza, que ainda é bela em nosso município. Rica ainda em florestas, mar, lagoas. Saquarema, esse ano, ela passou a integrar o evento Global Big Day. É o chamado October Big Day Brasil 2020 em Saquarema. De que se trata o evento Global Big Day? É um evento ao mesmo tempo científico e ecoturístico. Ou seja, grupos de pesquisadores e de leigos observam aves em determinadas localidades, catalogando-as, contribuindo assim para a preservação dos nichos dessas aves. E quem participa desse evento no Brasil é a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, que luta pela conservação da avifauna brasileira. É um evento, como nós falamos, de pesquisadores, de leigos, de todos interessados em natureza. Então, observa-se e cada local visitado leva-se apenas as imagens. E nós temos uma avifauna ainda rica, apesar da urbanização que se acelera em nosso município, destruindo vários hábitats da avifauna, tanto terrestre quanto marinha. Essa ave que está aí deu o nome à nossa cidade, é o Socó. E é de uma riqueza muito grande. Mesmo quem reside na parte urbanizada de Saquarema, Bacaxá, ou na vila de Saquarema, observa várias aves que você não encontra nos grandes centros urbanos. Quantos canários. Algumas pessoas até colocam alimento, auxiliam, estimulam, né, essas aves. São lindas. Não só a avifauna terrestre, quanto marinha. É riquíssima. Então, como nós temos a lagoa e o mar, então há uma migração, por exemplo, nesse período de primavera. É o caso dos socós e uma infinidade outra. Então fica aí a boa notícia dessa semana. Passemos agora àquela nossa sessão de sugestões de leituras a partir da relembrança de algum autor, encarnado ou desencarnado. E quem estará conosco hoje aqui é este jovem que desencarnou aos 83 anos, Foz do Iguaçu, em 2015. Trata-se de Valdo Vieira, um mineiro de Monte Carmelo.
Valdo Vieira, ele graduou-se em Medicina e Odontologia, espírita desde a infância, como já se manifestava aspectos mediúnicos, desenvolveu nas décadas de 50 e quase até o final, até a metade dos anos 60, um trabalho muito profícuo, mediúnico e editorial, associado a Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã. Em 1966, ele se afasta do espiritismo. E não nos cabe aqui fazer nenhum julgamento. Ele dedica-se, então, às pesquisas sobre projeção da consciência, pesquisas de experiência fora do corpo. Torna-se membro de 2 sociedades internacionais de pesquisas psicológicas, uma britânica e outra norte-americana. Em 1988, ele é um cofundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, aqui no Rio de Janeiro. Mas depois terá um grande centro lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu. As obras espíritas de Valdo, em torno de 20, e de Conscienciologia, 27. Então, os principais livros espíritas, alguns deles são bem conhecidos, como esse livro de mensagem, Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, Evolução em 2 Mundos, uma obra importantíssima, já em parceria com Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade, que são livros muito estudados, né? E são bastante conhecidos. Mas tem outros menos conhecidos e também muito importantes, né? Ainda junto com o Francisco Cândido Xavier, Desobsessão, por André Luiz, Sexo e Destino, também por André Luiz. Um outro espírito, Hilário Silva, A Vida Escreve, mas ainda em associação com Chico Xavier. Esses 3 aí são de publicação isolada de Valdo Vieira. Bem-aventurados simples, Sol nas almas, de coração para coração. Valério, André Luiz e Maria Celeste, respectivamente, os espíritos que ditaram essas obras para Valdo Vieira. Por tudo isso, Valdo Vieira, muito obrigado. E agora, o informe Covid-19. Como sempre, lembramos que os dados aqui apresentados são obtidos, sobretudo, do aplicativo rastreador Covid-19, que é um consórcio de inúmeras instituições científicas e órgãos governamentais de um grande número de países, como também da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Saúde do município de Saquarema. Esses dados são obtidos até às 20 horas do dia 30 de outubro de 2020. A nível global, atingimos 45.271.624 casos. O que significa isso? Aqui estão dispostos os dados sobre a variação semanal nas 5 semanas de outubro a nível mundial. E o que se observa é interessante. Na primeira semana, 2 milhões de casos, aumentava na primeira semana 2 milhões de casos, na segunda, 1.200.000, na terceira semana, 2.400.000, na quarta semana, 2.800.000 e nessa última semana, 3.200.000. O que significa que, a nível mundial, está havendo uma aceleração. E isso tem uma explicação que nós vamos apresentar adiante. Esse é o quadro global, em termos gráficos, e a gente pode observar que, excetuando o continente africano, a Austrália, a Ásia e a parte oriental da Europa, as demais regiões apresentam um quadro significativo da pandemia, sendo que a Europa Ocidental vivencia, como já vimos assinalando aqui em várias notícias anteriores, uma aceleração, uma segunda onda da pandemia. O mesmo está iniciando-se nos Estados Unidos. No Brasil, o que está acontecendo? A situação é outra. Veja, esse quadro
ele escala a nível nacional, estadual e municipal a variação da semana de 30 de outubro até 30 de outubro e da semana até 23 de outubro. A nível nacional, o aumento de 146 mil casos, a nível estadual, 11 mil casos e a nível municipal, 26. O que significa isso ao longo do mês de outubro? A variação a nível nacional, média, ao longo das 5 semanas, 137 mil casos. A nível estadual, de cerca de 9.700 casos. E a nível municipal, de 21 casos. Isso representa, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível nacional, uma estabilidade, diferentemente daquilo que se expressa a nível global. Mas temos que lembrar que o coronavírus está circulando apesar da estabilidade. Saquarema, por exemplo, nessa semana que se inicia, tem um feriado. E nós verificamos, quando do outro feriadão, o que aconteceu em termos de contaminação em nosso município nas semanas subsequentes. Então, companheiros, enquanto a vacina não chegar, as vacinas, que serão várias certamente, há um esforço mundial, um consórcio mundial para a obtenção da vacina contra esse vírus. Então, vamos fazer a nossa parte. Sobretudo, os companheiros de risco e de grande risco, vamos tentar nos preservar. Os de menor risco têm um compromisso com aqueles de grande risco. Lembremos sempre que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em suma, fazer ao próximo gostaria que nos fizessem. Passemos aos informes da nossa comunidade. Lembrando que a nossa banca de livros, lá na Praça da Vila, continua cerrada ainda. Vamos augurar que em janeiro ela possa ser reaberta, com segurança. Lembrando que na próxima semana, uma sexta-feira 13, dia 13 do 11, às 8 horas da noite, 20 horas, a última sessão de Espiritualidade e Ciências do ano 2020. Intitula-se Visão Científica da Caridade, apresentada por uma companheira, Anete Guimarães. É indicação da Denise. As sessões dessa semana de estudos doutrinários, na quinta-feira, 5 do 11, às 20 horas, 8 horas da noite, retorna ao canal Paulo de Almeida Santos para tratar do tema preconceito na perspectiva espírita. E nesse sábado 7 de 11, às 17 horas, estaremos reverenciando este nosso irmão que dá nome a uma casa parceira da UCEAV no YouTube. Trata-se da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, situada no bairro de Jacarepaguá. E quem estará conosco para falar deste professor que desencarnou dia 1º de novembro de 1918. Trata-se do nosso companheiro Marcos Juver, que estará reapresentando uma palestra proferida no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que se localiza no Lago do Anil, em Jacarepaguá. Intitula-se Eurípides, Seu Caminhar com Jesus. Então, estão todos convidados para comemorarmos Eurípides de Barçanufo, como também a casa que leva o seu nome, nossa parceira, desde o início das atividades da UCEAV no YouTube. Parabéns, então, a todos os nossos confrades da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Chegamos, então, ao encerramento
do nosso UCEAV Notícias dessa primeira semana de novembro com a nossa oração dominical, hoje intitulada Oração pela Paz, musicada por Elizabeth Lacerda. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.